Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui no culto de jovens. E creio que vai ser bênção, porém sem os jovens, mas de coração aberto estamos aqui. Mais uma vez, né? Passar para o coronel, para dar início ao culto. E fique conosco, tá bom? Glória a Deus. Paz, irmãos, tudo bem? Que Deus abençoe vocês aí nas suas casas. Iremos começar mais um culto, amém? E eu quero que você já comece a se ligar com o céu, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor agora, nesse momento. Que você continue nesse espírito também de adoração, louvando ao Senhor, buscando a Deus, porque Ele está com você aí, Ele está conosco aqui, e Deus está com você na sua casa, amém? Vamos louvar o Senhor com todo o nosso coração. Senhor Deus e Pai, que o Senhor abençoe, Pai, este culto, que o Senhor derrame sobre nós a Tua glória, o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha derramar sobre nós a alegria, Pai, a paz, a Tua presença, Jesus. A Tua presença nos dá alegria, a Tua presença nos dá, Senhor, muita paz. Então, Espírito Santo, venha cuidar de cada irmão que está me ouvindo, Senhor. Esse irmão que está em casa agora, ele pode estar preocupado, ele pode estar pensando no amanhã, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de cada passarinho. Nenhum passarinho passa fome, nenhum, porque o Senhor o sustenta. O Senhor tem sustentado todos eles, e o Senhor também sustenta os seus filhos, que somos nós. Pai, cuida de nós e abençoe este culto no nome de Jesus. Amém. Eu
sempre queremos estar ao seu lado, Jesus. Senhor, Tu és tão lindo, Pai. Tu és tão lindo, Jesus. Tu padeceste na cruz por nós. É por isso que nós estamos aqui esta noite. Nós poderíamos estar em casa descansando, deitados, dormindo, mas o nosso coração, Pai, se alegra estar aqui em Tua casa. Se alegra de Te buscar, Senhor. Esse irmão que também está assistindo, ele escolheu a boa parte de Te ouvir, de Te adorar, Senhor. Tão lindo Tu és. Nós declaramos que o Senhor é lindo e maravilhoso. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra Tua beleza, quero ver Tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Senhor, vem neste lugar, Espírito Santo. Tu és tão lindo, Senhor Todo-Poderoso. Vem neste lugar, Jesus.
muito lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Senhor, que o Senhor venha agora abençoar, Pai, a palavra que vai ser ministrada pelo nosso irmão Douglas. Eu já peço para o nosso irmão se arrumando aqui. Glória a Deus. O Senhor usa nosso irmão Douglas. Eu confesso que eu nunca ouvi ele pregando, mas eu posso ver nele o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu posso ver nele a luz do Senhor. Que o Senhor venha usá-lo nas Tuas mãos, Espírito Santo. Usa o Teu servo. Não fala aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que eu quero ouvir, que nós queremos ouvir, não, Espírito Santo. Fala aquilo que o Senhor quiser, Deus. Usa o nosso irmão Douglas, esse irmão abençoado. Esse irmão tem se esforçado de ajudar a Tua obra, Senhor. Abençoe nosso irmão Douglas, abençoe a sua esposa, seus filhos, e abençoe todos que estão ouvindo. Continue conectado e continue ouvindo a palavra do Senhor, amém? Eu convido o nosso irmão Douglas, amém? Ele está aqui. Deus abençoe você na sua casa, nosso irmão Douglas. Seja bem-vindo. Primeira vez que você vai pegar aqui, né? Primeira vez. Que o Senhor te abençoe e te use em nome de Jesus. Fique à vontade, amém? Amém, irmãos. É ao vivo. Então a gente vai se ajeitando aqui. Tudo bem com você aí na sua casa? Que Deus possa abençoar você grandemente nessa noite. Noite fria, cidade fria aqui Itirapina. Uma cidade que me recebeu bem, uma cidade que tem acolhido eu e a minha família. Muito feliz em estar, obrigado, querido. Muito feliz em estar aqui nessa cidade, vivendo um novo tempo na minha vida que em 6 meses aí transformou bastante. Mudamos totalmente de cidade, de ares, né? E tem sido bênção, né? Tem sido bênção esse tempo aqui nessa cidade que Deus preparou para mim e para minha família. Eu não sei se você que está em casa me conhece, mas meu nome é Douglas. Eu vim de outra cidade, de Ibitinga, para cá. E graças a Deus encontramos uma igreja tão abençoada quanto a que eu frequentava lá em Ibitinga, que tem nos recebido de braços abertos, né? Quando íamos começar a fazer amizade com os irmãos, né, aconteceu todo esse problema dessa pandemia que já está caído por terra. Em nome de Jesus, eu creio que Deus já tem agido e que logo essa fase vai passar e todos aqueles que foram infectados, que foram curados, aqueles que faleceram, que Deus possa confortar as famílias, né, que perderam seus entes queridos e que possa estar agindo na vida, e aquele que recebeu a cura do Senhor, né, que possa agradecer ao Senhor. Não sei se você conhece alguém que pegou essa doença. Eu tenho uma pessoa na minha família que pegou e ele conseguiu sobreviver, foi sustentado pelo Senhor, eu creio. A igreja, não sei se os irmãos lembram, mas nós pedimos oração, né, no grupo e foi bênção. Mas não é sobre isso que eu vou falar essa noite, né? O irmão Léo falou para mim, né, me fez o convite, e é com muito temor e tremor que estamos aqui, né, na casa do Senhor, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para vocês nessa noite, né? E que em nome de Jesus a palavra do Senhor possa penetrar na tua vida agora e que ela possa transformar verdadeiramente a sua casa, a sua família, porque afinal é para isso que nós nascemos, né? Para adorar o Senhor, para viver na presença dEle. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir na sua casa, na sua família, né? E o que Deus tem colocado no meu coração para estar falando essa noite vai meio que no caminho do que o pastor falou no domingo passado sobre o arrebatamento da igreja, que nós estamos aí vivendo os últimos dias, os finais dos tempos. E a própria palavra fala que no fim dos tempos o amor ele se esfriaria.
no final dos tempos as pessoas não ligariam muito para umas para as outras. No final dos tempos as pessoas, né, e seriam egoístas, pensariam mais nelas. Mas e aí o Edinho não, o irmão que pregou foi o Edinho, né? O Edinho, né, pregou ontem, falou também sobre o arrebatamento, né? E o que eu quero falar é um pouco antes do arrebatamento, o que você precisa fazer, né, para estar sendo arrebatado, né? Porque todo mundo escuta que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas e aí, você está preparado para quando Jesus voltar? Seu coração está pronto? Se ele voltar, porque essas pessoas que ficaram doentes com esse vírus, irmãos, Jesus voltou para elas, concorda? Jesus, ele tem voltado para não só para essas pessoas, mas para muitas pessoas. Então, Jesus pode voltar para mim daqui a pouquinho, para você daqui a pouquinho. A gente nunca não sabe nem a hora, nem o dia, como foi pregado, né? Então, eu quero falar de uma coisa que separa o homem de Deus. A única coisa, na verdade. Eu acredito que vocês já devem saber o que é o pecado. Quero falar nessa noite sobre o pecado. Porque se a gente não se arrepender dos nossos pecados, nós não seremos salvos. E com isso nós não seremos arrebatados junto com o Senhor quando Ele voltar. Então eu quero falar sobre isso aí, sobre o pecado. O que é o pecado? Antes de eu começar a falar aqui alguma coisa, eu quero ler um texto com os irmãos, que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Amém? O pecado, você sabe o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, é a desobediência da lei de Deus. Como temos visto hoje em dia pessoas em desobediência, né? As pessoas não obedecem praticamente nada hoje em dia, não obedecem. E quando a gente vive em desobediência, nós saímos do centro daquilo que Deus quer para a nossa vida, porque isso deixa a gente longe de Deus. Nós vamos ver então a origem dessa desobediência. Porque quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou o homem e a mulher e colocou os dois bonitão, Adão e Eva, para viver lá no jardim do Éden. Eles foram colocados lá para cuidar do jardim, viviam tranquilos, sossegados, deram nome para os animais. Esse aqui vai ser o leão, esse aqui vai ser tartaruga, esse vai ser o hipopótamo, e assim vai. E Deus colocou eles lá para cuidar, tinham que comer, não tinha que trabalhar, né? Não tinha sofrimento, né? Não tinha dor, angústia, tristeza, que muitos hoje em dia a gente acaba sentindo, infelizmente. Mas aí o homem e a mulher, eles não vigiaram e eles desobedeceram a Deus. Deus deixou uma única ordem para que eles não comessem de uma árvore que tinha lá no jardim. E aí, vamos ler lá, Gênesis 3, 5 ao 7. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram cintas para cobrir-se. Amém? Então aí está o desastre da humanidade, irmãos. Está o problema maior, onde todo esse pecado começou. E através daí começou tudo. Essa é a origem do pecado. O pecado, ele entrou no mundo nesse momento.
em que o homem e a mulher, eles estavam nus, Adão e Eva, mas eles não sabiam que estavam nus. E os olhos dele foram abertos. E como Deus, eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus. O pecado é a desobediência a Deus. Outro versículo que eu quero ler, eu vou ler bastante versículos hoje, tá? Eu estou lendo a Bíblia na versão King James aqui, que é a versão que eu mais gosto. Vamos lá, Salmos 51, 5. Deixa eu achar aqui. Salmos 51, 5. Amém, irmãos? Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que minha mãe me concedeu. Aqui está falando isso daqui. Então, depois que aconteceu todo esse problema lá do Adão e da Eva, né? Todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade é descendente de Adão e Eva, nós já nascemos pecadores desde o nascimento. É o chamado pecado original, porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, desde criança, nós já, infelizmente, nascemos pecadores. A gente vê as crianças, são tão inocentes, né? Mas quando eu tenho uma menina grande já de 15, uma de 4 e uma de 1 ano e pouquinho, né? Quando começa 1 ano e meio, mais ou menos, você já vê que a criança já começa a ficar peralta, já começa a fazer arte, já começa a desobedecer, e aí ela vai crescendo e você vê que ela já vai perdendo aquela inocência. Eu acho que com 4 anos, mais ou menos, a criança ela já deixa de ser tão inocente, ela já começa a ter a mente um pouquinho, já, infelizmente, influenciada pelo mundo, né? Que nós vivemos no mundo que o pecado ele está aqui, enraizado, né? Então esse é o pecado, a gente já é desde criança, porque o pecado ele já é o pecado original, que é o pecado que vem lá desde que os dois erraram lá no Éden. Eu quero ler mais um versículo que está lá em Mateus, Novo Testamento, 15, 19. E o pecado, além de ele vir com a gente desde pequeno, a palavra de Deus fala que porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Então, irmãos, o pecado, ele vem do nosso coração. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente guardar, sobretudo, o nosso coração. Porque o nosso coração, irmãos, é lá que está tudo lá. Se você guardar o teu coração na presença de Deus, você vai conseguir vencer o pecado. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Então, a origem do pecado vem do nosso coração. E você sabe o que é pecado? Quais são as obras manifestas, né, na carne? Porque o pecado ele vem do nosso coração. E a nossa carne, que ela adora o pecado, nossa carne, né? A palavra de Deus fala que o nosso espírito ela luta contra a nossa carne, é uma luta constante. Então, se você alimentar mais o seu espírito, ele vai estar mais forte do que a sua carne, e aí ele vai conseguir fazer com que você consiga vencer o pecado, vencer as tentações. E as obras da carne são as seguintes, está lá naquela passagem que é bem famosa lá em Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja,
embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Aqui é Paulo falando, né, para os irmãos lá. Todas essas são as obras da carne, que são pecado, irmãos. São muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas que tem aqui nesses versículos, que a Bíblia fala que é pecado, que é errado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Estou tremendo um pouquinho, não sei se é frio ou se é um pouco de nervosismo. Não, estou brincando. É nem um pouquinho de nervosismo, é muita responsabilidade, né? Trazer a palavra do Senhor. Então, dito tudo isso, irmãos, a mulher, ela foi enganada, né, pela serpente, né? Então, desde criança nós somos pecadores e ele vem do nosso coração. Mas, tudo bem, a gente já descobriu tudo isso. Mas como que nós vamos lidar com esse pecado com o qual nós nascemos com ele? Como que nós vamos fazer para lidar com esse pecado? Porque, tudo bem, o pecado está aí, existe, ele é um fato, né? Ele está aí e ponto final. Agora, nós precisamos vencer esse pecado, lutar contra ele. E eu já vou adiantando já, vai ser para o resto das nossas vidas, né? Para o resto das nossas vidas. Na verdade, o nosso inimigo Satanás, ele sabe, né, a perna que a gente manca, aquele pecado, né, que está lá que a gente luta sempre com ele, e às vezes a gente cai, a gente erra, e ele sabe, e ele sempre vai nos tentar nessa área. É o famoso espinho na carne do nosso querido apóstolo Paulo. Seria aquele pecado que é mais difícil da gente conseguir vencer, porque para uma pessoa que não mente, nunca foi acostumado a mentir, para ela a mentira não vai ser uma coisa tão difícil dela vencer. Mas agora, para aquela pessoa que sempre contou mentira a vida inteira, então esse pecado vai ser muito mais difícil para ela conseguir vencer. E assim vai. Então, como que nós vamos lidar com isso daí? Primeiro de tudo, a gente precisa entender como Deus vê o pecado. Deus, ele vê o pecado de várias formas. E vou adiantando que ele não tem prazer no pecado. Deus, ele odeia o pecado. Ele não compatua com o pecado. Vamos ler um versículo que está lá em Salmos. Salmos capítulo 5, verso 4. Porque tu, ó Deus, não tem prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Aqui, a injustiça também, em outra tradução, está como algumas estão, iniquidade. Então, iniquidade, irmãos, o que é a iniquidade? A iniquidade é um pecado que, como vai acontecendo sempre, as pessoas acham que vai sendo uma coisa normal. E aí, ela vira o quê? Uma iniquidade. Ah, mas todo mundo faz. O que tem? O que é que tem em fazer isso? Ah, todo mundo escuta o sertanejão. Todo mundo escuta o forrozão. Todo mundo, né, posta nas redes sociais hoje em dia, né? Muitos cristãos, eu vejo irmãos da igreja, mas aqui em Tirapina não tem isso não, viu, irmãos? Mas lá de onde eu vim lá, às vezes eu vejo, irmãos. Tem muitos que postam. Ah, vamos fazer um story, né? Nossa, agora que ninguém está podendo sair de casa, né? Direito tem as lives, né? E aí você vê a pessoa postando a live lá do fulano da vida lá, né? E depois está lá na frente na igreja, está lá adorando ao Senhor, está tocando um instrumento. E depois a gente não entende, né? Porque que os milagres às vezes na igreja não acontecem, né? Porque falta a gente separar a nossa vida para a santidade. Falta a gente separar a nossa vida para que
estejamos firmes com o Senhor, né? Então, essa é a iniquidade. A iniquidade ela vem sendo introduzida na nossa mente aos poucos, pelas novelas, pelos filmes, né? Há muito tempo atrás, se você vê uma pessoa nua na TV, era um escândalo, né? Hoje em dia a gente vê uma mulher numa propaganda seminua, numa propaganda de cerveja, e todo mundo acha que é normal, tá lá passando a propaganda. Tudo bem que agora eles cortaram isso, né? Deu uma parada, mas é só um exemplo, né? Tem muitos e muitos outros exemplos. Então, vai entrando aos poucos. O diabo foi trabalhando. O primeiro beijo na televisão que aconteceu na novela, e aí foi entrando. Depois do beijo teve a primeira cena de amor, e assim vai. E o diabo vai entrando, e a gente vai assistindo aquilo, e aquilo vai sendo normal, vai acabando ficando normal para nós. E todo mundo faz, e aí de repente, o primeiro casal gay na televisão. Nossa, todo mundo ficou de boca aberta. Primeiro beijo entre um homem e outro homem na televisão. Todo mundo, nossa, uma mulher com outra mulher, meu Deus. E aí a gente vai vendo aquilo. E aí na outra novela, aquilo passa de novo. E na outra, e passa de novo. E aí aquilo vai. E as pessoas vão achando que é normal. Não, o mundo está perdido. Mas aí as pessoas vão achando, não, está tudo normal. Irmãos, Deus não tem prazer nisso, irmãos. Deus não compactua com essas coisas. Ele é santo. Santo é o nome dele. E Ele quer que nós sejamos santos, tá? Ele não compactua com isso. Então, nós vimos que nesse versículo, o prazer de Deus não está no mal, na injustiça, no pecado. Ele odeia o pecado. Mas Deus, Ele ama você, que é pecador. Eu, que sou pecador. Ele nos ama. Ele se entregou na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar, para, que a gente possa receber a salvação e que, quando chegar ao arrebatamento, num piscar de olhos, nós iremos com Ele morar lá no céu. Então, irmãos, Ele não compactua com isso. Ele odeia o pecado. E Deus, além de odiar o pecado, não ter prazer no pecado, Ele proíbe o pecado. Ele nos proíbe de pecar. É uma ordem de Deus. Que nós vamos ler lá em Romanos, livro de Romanos, capítulo 6. Versículo 12. Portanto, dizendo aqui, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Então aqui Deus ele está falando, Paulo escreveu que nós não permitamos que o pecado nos domine. Mas, irmãos, é difícil, né? Quando nós vivíamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos pecando, sem parar nós vivíamos pecando. E, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, Ele nos livra dessa escravidão. E Ele nos liberta. Nós vamos estar vendo mais para frente também. Então, Ele está falando aqui para a gente não deixar dominar pelo pecado. Não deixar o pecado reinar na nossa vida, dirigir nossa vida, tomar cuidado, com o que você vê, que você tem visto. A palavra de Deus fala que nossos olhos é a janela da alma, é por onde entra tudo que você vê, gera os seus pensamentos, tudo isso. Então, Ele não tem prazer no pecado, Ele odeia o pecado e proíbe o pecado. Vamos ver mais uma visão de Deus a respeito do pecado aqui. Está lá em Isaías 55, 7. Chamado o profeta.
Isaías 55, 7. Abandone. Deus ele nos ordena para que abandonemos o pecado. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao vosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Outra visão de Deus aqui sobre o pecado, queridos, é que ele fala para a gente abandonar. Então ele odeia, ele não tem prazer, ele nos proíbe e ele ordena para que a gente abandone. Ele está falando aqui para o ímpio, ou seja, quem que é o ímpio? Aquele que não conhece ainda o Senhor. Mas isso não serve só para o ímpio, serve para nós também, né? Para a gente abandonar o pecado. Deus, ele deseja que a gente se volte para ele, como diz aqui, para que, né, recebamos o perdão, retornemos para Deus, e com isso seremos perdoados por ele. Jesus, ele é misericordioso, ele é o Pai da misericórdia, ele é aquele que fica lá diante de Deus. Quando a gente peca, né, a palavra de Deus fala que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Ele está lá diante de Deus falando: poxa vida, o Douglas pecou, mas perdoa ele, Pai, porque eu vi como é que é difícil viver naquele mundo lá. Perdoa ele, eu estou aqui defendendo ele. A palavra de Deus fala que ele é o nosso advogado. Os advogados, ele defende, né, aquele que ele está, o réu, né, ele defende. E Jesus é o nosso advogado. Então, irmãos, é uma ordem de Deus para que a gente abandone o pecado. Visto tudo isso, Deus, ele não, como disse agora, ele não tem prazer no pecado, proíbe e ainda ordena para que abandonemos o pecado. Agora, nós vamos ver, depois da visão de Deus sobre o pecado, nós vamos ver algumas consequências, né, que nosso pecado traz. Todo pecado, seja ele pequeno, grande, grave, gravíssimo, um pouco mais ameno, ele gera uma consequência na nossa vida. Todo pecado. Se você matar alguém, você vai estar cometendo um pecado, porque não matarás. A palavra fala, né? Se você matar alguém, você vai sofrer, além de você cometer o pecado diante de Deus, provavelmente, se você não conseguir fugir da polícia, você vai ser preso. E esse vai ser uma consequência bem grave para a sua vida. Uma consequência grande. Você ficar preso por muitos e muitos anos, lá pagando por esse pecado que você cometeu. Agora, se você roubar uma caneta, tá uma caneta em cima da mesa assim, você passar, você roubou a caneta e levou embora. Ninguém viu que você roubou a caneta. Talvez ninguém vá saber que você levou embora aquela caneta. Mas não deixa de ser um pecado. Não deixa. Aquela mentirinha pequenininha assim, só para contornar a situação, né? Uma mentirinha aqui hoje, vamos falar daquele irmão lá. Não, mas eu estou falando dele só para a gente orar por ele só. Não é para fazer fofoca não. A gente está falando aqui só para, vamos orar por ele. Irmão, se alguém chegar falando mal de alguém para você, a primeira pergunta que você deve fazer para ela é a seguinte: você já orou por essa pessoa? Você já colocou ela diante de Deus nessa situação que você está me falando? Você não tem que vir contar para mim, você tem que orar por ela, colocar ela nos pés do altar de Deus, tá? Não compatue com essas coisas, irmãos. Então, uma consequência que eu acho que é a mais grave do pecado é que o pecado, ele separa o homem de Deus. A única coisa que deixa a gente longe de Deus, que entristece o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que ele se entristece. Deus se entristece quando a gente peca. O Espírito Santo fica triste, porque ele nos ama.
Então, a palavra de Deus fala também que ele tem ciúmes de nós. Ele é ciumento. Ele tem ciúmes de mim e de você. Então, ele fica triste demais quando a gente peca. Vamos ver, vamos ler lá. Romanos, capítulo 3, versículo 23. É um versículo bem famoso, tá? Porque esse versículo é consequência lá do pecado original que Adão e Eva fizeram. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos e estamos destituídos é o quê? Separados de Deus. Todos, sem exceção. Preto, amarelo, cor-de-rosa, azul, branco, todo mundo, baixo, alto, gordo, magro, não adianta, bonito, feio, todo mundo, irmão, todos pecaram, sem exceção. Então todos nós carecemos, né, do perdão do Senhor. Deus, ele não tem parte com o pecado, não tem parte, como nós já falamos. Outra consequência do pecado para a vida do homem está lá em Isaías 59, 2. Se a igreja estivesse cheia de gente aqui hoje, eu ia treinar os irmãos a achar os versículos na Bíblia, hein? Isaías 59, 2. No entanto, são as nossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Olha que forte isso, irmãos. Eu já falei que o pecado separa o homem de Deus. É isso que fala aqui na primeira parte do versículo. Mas a segunda parte, que eu quero chamar a atenção, porque a primeira nós já falamos, ela fala que os pecados, eles escondem de vós a face do Senhor. A face do Senhor fica escondida de nós. Por isso que às vezes você peca, você ora e você não sente a presença de Deus, porque a face dele fica escondida. E fala que ele não dará ouvidos. Ou seja, a gente precisa pedir perdão para depois ele dar. Olha que tremendo. Então você ora, parece que você se sente só. Mas não, quando você pede perdão, que é a próxima etapa, a face de Deus se abre novamente, né? Ele está lá vendo. Às vezes a gente ora e pensa, nossa, Deus, ele não escuta a minha oração. Mas ele escuta toda a oração. Ele está lá ouvindo as nossas orações e nossas súplicas. E o pecado, além de nos separar de Deus e esconder a face de Deus de nós, ele paga um salário. Todo mundo que trabalha tem o seu salário, não tem? Ninguém vai lá no trabalho lá e fica lá, e eu gosto tanto de você, meu patrão querido, vim aqui porque eu te amo. Não, você vai lá porque você precisa do salário para pagar suas contas, dar o dízimo na igreja, amém, irmão? Entregar aquela 10ª parte que é do Senhor, né? Ele está esperando que você faça isso. Se você fizer isso, você vai ser tremendamente abençoado. Não é o mérito aqui, mas já estou falando. Eu vou ler lá Romanos 6, 23, para a gente descobrir qual que é o salário do pecado, que a palavra de Deus fala. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte, irmãos. A morte física e espiritual. Ô louco, mas se eu pecar eu vou morrer? Vai morrer, é o que a palavra fala. Fisicamente, porque você pode ir numa festa, numa balada, e chega lá na festa, você se embriaga, você usa entorpecentes, e depois você sai de lá e, de maneira irresponsável e imprudente, pode pegar o seu carro e sair numa pista e sofrer um acidente, e você vai morrer. E aí? Além de você poder morrer, você pode matar alguém inocente que não tem nada a ver com a situação.
Então essa é a sua morte física. Você vai morrer fisicamente. Porque, irmãos, você viver no pecado, longe de Deus, você morre. E espiritualmente falando, você acaba com a sua vida espiritual. Você vive no pecado, você não tem vontade de orar, de ler a Bíblia, de ouvir louvores, sabe? Todas as coisas que alimentam o seu espírito, para que ele possa vencer a carne. Então, largue a vida do pecado. Deus, Ele nos tem, por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus, nosso Senhor, a vida eterna. Sabe? Se você morrer agora, daqui 5 minutos, 10 minutos, para onde você vai? Jesus vai estar voltando para você, querido. Vai estar voltando para você. É você aí que eu estou falando. Você que está aí assistindo esse vídeo hoje, ou talvez está assistindo esse vídeo daqui a algum tempo, porque vai ficar gravado, vai ficar no YouTube. Então, irmão, é com você que eu estou falando. Não perca tempo. Todo tempo é tempo de adorar ao Senhor. Todo tempo é tempo de se render aos pés de Jesus. Ele está esperando que você abra sua boca e fale com Ele, tá? Então, o salário paga, o pecado paga o seu salário, que é a morte. E, irmãos, essas são apenas algumas consequências que o pecado traz. Algumas, eu não vou ficar falando aqui porque eu poderia ficar falando muito tempo, né? Mas tem muitas outras, tá? Visto e dito tudo isso, nós vamos analisar como podemos ser livres do pecado. Como que a gente consegue ser livre do pecado? Já que, como eu disse no começo, ele está aí, não tem o que fazer. Como seremos livres? Existe uma saída para que a gente não viva no pecado. Uma saída. E essa saída é através do arrependimento, da conversão e do perdão. Quero falar para vocês, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 3, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério, e Ele envie Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Então, irmãos, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Mas o que é arrependimento, Douglas? Arrependimento é o seguinte: eu estou indo por esse caminho, me arrependi, virei ao contrário, voltei para o outro caminho. Então é mudança de direção. Estou indo para frente, volto para trás. Isso é arrependimento. Então, se eu vivia no pecado, eu me arrependo. Mas arrepender, irmãos, é de verdade, é deixar uma magoinha. É você deixar o pecado para trás. É arrependimento, não remorso. Arrependimento não é remorso, tá? Eu estou pecando. Senhor, me perdoa. No outro dia você vai lá e faz a mesma coisa de novo. Aí você não se arrependeu, meu querido. Você está no pecado. Você está inventando, falando mal de todo mundo. Você está lá. Toma cuidado que tem crianças aqui, né? Mas você está lá tendo pensamentos pecaminosos. E aí no outro dia você está de novo do mesmo jeito. Então você não se arrependeu. Você pede perdão, mas você tem que deixar para trás aquilo. Isso é arrepender. E conversão segue no mesmo ritmo, no mesmo caminho. Você está indo para lá, volta para cá. Por isso que nós, quando aceitamos Jesus, nós somos convertidos ao Senhor. Nós se convertemos ao nosso Salvador. Então, arrependei-vos e, portanto, convertei-vos, para que assim sejam apagados os nossos pecados. Nossos pecados, eles são apagados. Deus, ele fala que ele joga, quando a gente se arrepende e pede perdão, ele pega o nosso pecado e lança
no mar, no fundo do mar, no esquecimento, e ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Então você pode pensar assim: poxa vida, eu pequei e eu fiz uma coisa tão grave. Nossa, eu fiz um negócio que é imperdoável, é imperdoável. Não, isso é mentira do diabo. Isso é mentira para que você pense que você não tem uma nova chance. Mas aquele pecado que só você e Deus, você e o Espírito Santo de Deus sabe que você cometeu, aquela coisa que ninguém mais sabe, você não contou para ninguém, mas Deus sabe, e você fica com aquilo no seu coração, pulsando, aquilo lá fica te martirizando, fica te aterrorizando. Deus, Ele te perdoa. Eu quero dizer que Ele te perdoa nessa noite. Se você você só precisa fazer uma coisa: confessar, falar para Ele: Deus, me perdoa, muda o meu coração. Irmãos, nós não conseguiremos receber perdão de Deus sem a ajuda dEle. Até para isso a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Deus é que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando eu me converti, eu adorava escutar o sertanejão. Vixe, gostava demais dos rock. Nossa, tem um irmão que se converteu e ele era roqueirão, né? Não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo deve conhecer o Rodolfo Abrantes, né? Ele era vocalista do Raimundos, né? E nossa, como eu gostava do Raimundos. Quando ele se converteu, eu fiquei muito feliz, lógico, por ele. Eu já era convertido quando ele se converteu, me converti primeiro que ele. Mas aí ele começou a cantar para o Senhor. E através da vida dele, irmãos, eu dei o CD de músicas cristãs dele, né, para vários malucão aí que gostavam de rock. E eu creio que Deus, ele vai agindo. Tem muita gente que gosta. A gente ama todos os ritmos. A música, irmão, foi feita para adorar o Senhor. Os irmãos tocaram aqui o louvor, mas existem muitos ritmos. E todos, o funk, irmão, o funk, apesar de eu particularmente não gostar do funk, mas quem gosta, irmão, tem o funk do Senhor, que é o ritmo com as letras, irmãos, que trazem um refrigério para a sua alma. Não é aquela letra pervertida. Você tem que ouvir coisas que edificam a sua mente, edificam. A palavra de Deus fala que para a gente, tudo que é de boa fama, a gente ocupar a nossa mente, tudo que traz louvor, é isso que a palavra fala, para a gente ocupar com isso a nossa mente. Então, se você escuta uma música que fala de traição, uma música que fala de ela me deixou, ele foi embora, irmão, você vai ficar deprimido aí na sua casa, ainda mais sem poder sair ainda, vai ficar chorando aí na sua casa, deprimido. Misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. Coloca um louvor aí para que traga esperança. A palavra fala para a gente trazer à memória aquilo que dá esperança, irmão. Meu Deus, não só isso, você assiste um filme de terror, é aquele filme que depois você não consegue dormir, querido. Tem um negócio ruim lá no filme e fica batendo na porta assim, você escuta uma pedrinha caindo do telhado, gruda no teto. O gato mia assim lá fora, aquele miado meio esquisito, pronto. Já está no meio do pai e da mãe lá, depois fica lá chorando. Querido, ocupa a sua mente com o que é de Deus. Com o que é de Deus. Vai assistir uma pregação. Vixe, no YouTube tem muitas pregações, irmão. Lógico, coisa boa, né? Pelo amor de Deus. Tem muita gente pregando aí. Tem muitos louvores para você ouvir. Muitas bandas legais aí. De irmãos que realmente são irmãos que eles são consagrados ao Senhor. Então, é isso que você tem que ocupar a mente. Com isso, tá? Para você se ver livre do pecado. Livre. Outro versículo que eu quero ler aqui, está lá em 1 João, capítulo 1. Vamos achar aqui. Lá no final da Bíblia, famoso Joãozinho, o pessoal fala, versículo 1, verso 9. Deus perdoa o seu pecado. Ele está aqui essa noite para trazer à sua memória aquele pecado que às vezes você nem tinha lembrado que tinha pedido perdão, que nem pediu perdão para Deus, que você nem lembrava dele mais.
Essa é a noite de você pedir perdão para Deus do seu pecado. Em nome de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. É qualquer injustiça. Qualquer. Todo pecado. Se nós confessarmos. Então você precisa falar, abrir sua boca. Senhor, me perdoa. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Porque quem vai convencer você é o Espírito Santo. É Ele que fica lá, ô Douglas, isso aí que você está fazendo não está legal. Quando você vai fazer uma coisa que começa a dar um aperto assim, pode parar, filho. Pode parar, que é o Espírito Santo. Ele está lá, Ele quer que você aperte o cinto lá e opa, não. Se for preciso, muda da calçada para o outro lado. Tá indo preciso, vai dar problema na frente, vira o quarteirão. Entendeu? Passou de carro assim, vira o retrovisor para trás, irmão. Não vai olhar para trás no retrovisor. Que quando você olha no retrovisor, já pecou. Amém? Então, Ele é fiel e justo. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. A sua palavra não está em nós. Então, todos pecamos. Não adianta a gente falar que por mais perfeito, por mais santo que você possa achar que você é, você não comete pecado. Mentira, ele já mentiu, já pecou. Todos nós precisamos todos os dias pedir perdão para o Senhor. Todos os dias. No momento de raiva, de ira, você pode magoar alguém, pode ferir alguém que você ama. Então, isso é um pecado. Você ferir. E normalmente a gente fere as pessoas que estão perto de nós. O marido fere a esposa o marido, os filhos, né? As pessoas os pais, os filhos ferem os pais, e as pessoas que trabalham conosco. Às vezes em casa a gente é um santo, né? Chega no serviço, vira o cão, xinga todo mundo, só reclama, só murmura. Então, por isso que a gente deve pedir perdão todos os dias, né? E ser grato ao Senhor. Grato, porque Ele nos perdoa. Todos os dias as misericórdias se renovam. As misericórdias se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs Deus nos dá uma nova chance. E nós temos que aproveitar a chance dada por Deus, as oportunidades que Deus tem nos dado. Porque se nós não aproveitarmos as chances que Deus nos dá, pode chegar um dia que nós não teremos mais essa chance. E aí vai ser tarde. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser se chegar naquele grande dia e você chegar lá diante de Deus? Porque até aqueles que não aceitarem ao Senhor vão se achegar diante do trono. E aí, irmão, o que você vai falar para Deus? Ele vai falar assim: arreda-te, eu não te conheço. Não te conheço. É isso que ele vai falar. E aí você vai lá literalmente abraçar né? Então, se purifique todo dia. Peça perdão. Se arrependa, se converta. Vamos ler mais um versículo. 1 João, no mesmo capítulo aí, no mesmo livro, versículo 2, 1. Filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Deus, Ele ama todo o mundo. Irmãos, tudo bem, a gente pode ver que Deus nos perdoa, só que isso não pode ser um motivo para que a gente continue pecando. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, tem que ser sem querer. Sem querer, né? A gente peca. E quando viu, já pequei. Ô Senhor, perdão. Deus, Ele vai te perdoar na hora. Na hora. Mas se você fizer aquele pecado intencional, você já está de sacanagem, né? Mas mesmo assim, Deus perdoa. Mesmo assim, a palavra fala que
mesmo que a gente não seja fiel, Ele vai permanecer fiel. Mas cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara. E abandone o pecado. Porque Deus, Ele nos perdoa. Temos nosso advogado, Jesus, como eu já tinha dito, né? Então, o pecado na vida do crente, do cristão, ele é um acidente de percurso. Opa, pequei, não deu tempo. Amém. Vá lá, se arrependa, dobre o seu joelho e Deus, Ele vai te perdoar. Não precisa esperar muito não, irmão. Você pecou, já pede perdão em pensamento. Senhor, me perdoa, pequei, errei. E Deus, no mesmo momento, Ele, com sua misericórdia infinita, Ele vai nos perdoar. Bom, depois de recebermos, de pedirmos perdão para o Senhor, nós receberemos o perdão e seremos libertos. Vamos ler lá, 1 Coríntios, o livro que foi escrito de Paulo, apóstolo Paulo, para os corintianos, porque eles entendiam que os corintianos eram muito rebeldes naquela época. Isso, e aí ele foi lá, Paulo, e escreveu para eles esse livro. E não bastou um, foram 2 livros, né? Brincadeiras à parte, né? São livros bem acrescentadores e enriquecedores, né? Na palavra do Senhor. Então, Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazendo a arca do Senhor ao lugar que havia especialmente preparado. Espera aí que eu estou lendo errado aqui. Desculpa, irmãos, falhas técnicas aqui. É Coríntios, eu fiz o Acos corintiano e errei o versículo aqui. 1 Coríntios 15, 3. Os corintianos dão risada de mim. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo, Ele morreu. Essa foi a grande missão. Quando Adão e Eva, eles erraram, eles pecaram, desobedeceram a Deus, lá em Gênesis, que nem a gente viu no começo, Deus, Ele arquitetou um plano, e apesar de milhares e milhares de anos, foram se passando, e Ele prometeu para o povo de Israel, o Messias, o Salvador, que Ele viria, e Ele salvaria o povo de Israel, e não só eles, mas toda a humanidade. Só que eles não entenderam que Jesus era o Messias. Não entenderam. E até hoje, o judeu, ele não entende que Jesus é o Salvador, é o Messias. Mas, esse não entendimento, a palavra diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Abriu o leque para nós, todo o resto da humanidade, os gentios, chamados gentios, e todos nós fomos acrescentados à presença de Deus e podemos hoje ser filhos de Deus. Então, esse foi o grande objetivo de Deus, de Jesus, mandar o seu Filho, Deus mandar Jesus, seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Por isso que Ele veio, para nos salvar e nos trazer de volta para Deus. Porque no Antigo Testamento, irmãos, o pecado, ele não era perdoado. O pecado era escondido, expiado, através do quê? De sacrifícios. As pessoas pecavam e eles iam lá e faziam sacrifícios de acordo com a sua renda, com o que eles podiam. O mais pobre fazia com o pombinho, o mais rico, com uma ovelhinha, assim vai. Eles iam lá, matavam, sacrificavam aquele animal, e o sangue daquele animal que escondia, que expiava o pecado. E Jesus, Ele veio para terminar com isso. Ele veio para completar aquilo que separava, para quebrar aquilo que separava o homem de Deus, que é o pecado. Ele veio derramar o sangue, o puro sangue precioso do Cordeiro, Cordeiro sem defeito, Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus, Ele é o Cordeiro. Ele veio para me salvar e te salvar. Porque, irmãos, de mim mesmo aqui eu não tenho nada para oferecer para você, irmão, que está aí assistindo.
não tenho nada, mas Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem sim muito a te oferecer. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história, um novo objetivo na sua vida. Ele quer te dar. Basta você querer, porque a palavra de Deus fala que Deus ele é educadíssimo. Jesus ele é educado. Ele não vai chegar na sua vida metendo o pé na porta do seu coração, não. Ele pede licença, ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o nosso Deus, Jesus. O Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado. Ele é que nos convence. Então, nós somos libertos por Cristo. Ele nos libertou. Vamos ler mais um versículo. Gálatas 1:4. O Leonel falou para mim não ter pressa hoje, tá? Então, vocês pedem a pizza aí, ó. Pode programar para umas 11h30 que eu tô chegando, tá? Então, Gálatas 1:4. Mentira, irmãos, já tô terminando já, brincadeira, tá? A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus. Então, Ele se entregou por mim e por você, de maneira voluntária, por amor. Jesus veio e se entregou por nós por amor, para nos resgatar desse mundo pecaminoso. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Todas as coisas desse mundo contribuem para que você viva uma vida em pecado, uma vida distante de Deus. Tudo que você vê no mundo te puxa ao contrário. Que a Bíblia já disse isso, que largo é o caminho que conduz à perdição, mas é estreito o caminho que conduz para a vida eterna. Então, não são todos que vão conseguir perseverar nesse caminho. Não são todos, infelizmente não são. Mas o meu apelo para você nessa noite de sábado, que você possa, você jovem, eu me converti, eu tinha 13 anos, irmãos. 13 anos eu aceitei o Senhor na minha vida. Foi numa reunião numa casa. E lá eles fizeram a pregação e eu entreguei a minha vida para o Senhor. E desde lá eu tenho vivido na presença de Deus. Eu erro, sou falho, pecador, demais. Minha esposa deve estar assistindo aí, ela deve, quando minha filha faz uma arte em casa assim, ela fala, tá vendo? Puxou pro seu, puxou pro seu lado. Mas ela pode testemunhar, né, dos meus defeitos. E, irmãos, não me orgulho deles, tá? Todos nós temos nossos defeitos. Mas as nossas qualidades têm que ser maior que os nossos defeitos. E as nossas qualidades vão melhorando quando a gente vai se aproximando de Deus. Porque é Deus que transforma o nosso caráter, transforma nossa maneira de pensar, nosso jeito de falar, de agir, de andar, até o jeito de andar Deus transforma a nossa vida. Aos poucos. E Ele faz tudo isso por quê? Porque Ele ama nossas vidas. Ama demais, eu e você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é por amor, não é por merecimento. Não é porque, eu sou bom, eu faço muitas obras, eu ajudo todos, eu sou caridoso, eu vou lá no orfanato, ajudo a cuidar das crianças, vou lá, ajudo a cuidar dos idosos, e por aí vai. Não, irmão, não é só isso que você tem que fazer. Isso aí é uma consequência. Quem faz obras é porque é salvo. As obras têm que ser uma consequência da salvação, e não o motivo para a salvação. O motivo para a nossa salvação é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai se não for por Ele.
se não for por Ele. Então, para a gente ser livre desse pecado, nós devemos, através do arrependimento, da confissão, do perdão e da libertação, né? Que só o Senhor, Ele pode proporcionar para nós. Então, no último pedacinho aqui, tá? Mas, tudo bem, Deus, a gente pode se arrepender e pedir perdão, e Deus, Ele nos salvar. Glória a Deus. Mas como nós poderemos permanecer livres do pecado? Livres, permanecer firmes, livres. Precisamos estar firmes na presença de Deus e longe do pecado. Vamos ler lá, 2 Coríntios, é o último versículo da noite, tá? 2 Coríntios, é o último versículo que eu vou ler, tá? Mas na sua casa, você faça um devocional com o Senhor antes de dormir. Tenha um tempo com Deus. Como permaneceremos firmes? 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, nós conseguiremos ficar livres do pecado através da purificação de nossas vidas e da nossa santificação. Purificar a nossa vida. Pureza, irmãos, é uma pessoa sem maldade, sem malícia, igual aquela criancinha que você vê e ela não tem maldade, malícia, ela não pegou a artimanha desse mundo ainda. Essa é a pureza que Deus quer de você. Lógico, a gente já está contaminado, a gente já é malicioso, mas que a gente possa purificar o nosso coração através do sangue de Jesus, irmão, através do arrependimento, do nosso profundo arrependimento e da nossa santificação, porque todos nós que aceitamos Jesus, nós devemos viver em santidade. Santidade. A santidade, ela é um processo na nossa vida. Sempre nós temos que buscar a santidade, todos os dias. Todos os dias. O que é viver em santidade? É ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra. Mas santo? Mas o que é ser santo? Santo não é aquele que você põe na parede lá e que você fica pedindo para ele, não, as bênçãos, não, irmão. Não é aquilo lá que é santo, não. Santo, todos nós que aceitamos Jesus somos santos. Santo é você viver separado. Quando você lê na palavra, na Bíblia, santo, pensa que ela quer dizer separado. Você é separado do mundo para viver na presença de Deus, separado do pecado, separado deste mundo pecaminoso, porque esse mundo vai passar, logo, logo vai passar. E o que a gente vai levar daqui? Nada, irmão. Não vamos levar nada daqui, essa roupa, nada. Nós vamos levar a nossa salvação, que é através de Jesus, né? Nós devemos viver essa vida de santo, de entrega a Deus, de entrega todos os dias, de comunhão com o Espírito Santo, porque quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, ele nos incomoda. O Espírito Santo está ali. Não vai por aí, Douglas, não vá por aí. Joãozinho, não vá por aí. Vá por aquele caminho. E esse é o relacionamento que Deus quer ter com você. Ele quer ter um relacionamento de amizade, de companheirismo. Ele quer ser o seu melhor amigo. Jesus, irmão, quer ser o seu melhor amigo. Melhor. Aquele que você conta todas as coisas. É esse aí, ele quer. Aquele que você confia plenamente, que você conta aquilo que você não conta para ninguém. Ele quer que você conta para ele, porque é ele que vai ajudar você nos seus problemas, nas suas aflições. Irmão, se você não se apegar com Jesus, você não tem para onde ir.
Não tem. Jesus, Ele ama você. E Ele não quer que você continue nessa vida de pecado. Em nome de Jesus. E para concluir então, dito tudo isso, nós vimos lá no começo a origem do pecado. Que com Adão e Eva, ele vem do pecado, vem do nosso coração desde criança, desde o nascimento, que é o pecado original. Depois nós falamos que como Deus vê o pecado, né? Nós vimos que Ele odeia o pecado, que Ele não tem prazer no pecado, que Ele proíbe e que Ele ordena que nós abandonemos o pecado. Depois nós falamos também de algumas consequências do pecado nas nossas vidas, que é separar o homem de Deus e esconder a face de Deus e gerar morte para nós. Gera morte. O salário do pecado é a morte. E depois nós falamos de como nós seríamos livres do pecado, que é através do arrependimento, conversão e confissão dos pecados para receber o perdão de Deus. E aí permanecermos firmes na presença de Deus, firmes através de Jesus. Essa foi a palavra que Deus Ele colocou no meu coração para estar trazendo para a igreja nessa noite. Apesar de temos 2, 3 irmãos aqui só, que você na sua casa possa receber essa palavra. Não fique pensando que Deus não te perdoa do seu pecado. Não existe pecado imperdoável. A única coisa que existe é as consequências mais e menos graves de cada pecado. Talvez você brigou com o seu irmão, com o seu pai, ou com a sua mãe, e você está há tanto tempo sem falar com ele. Peça perdão para ele. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, com seu filho. Eu não sei o que aconteceu, mas vá lá, converse com ele. E se Jesus voltar para você daqui a pouco? Você vai sem falar com seu filho? A palavra de Deus diz que se você não perdoar o seu irmão, o seu próximo, Deus não te perdoa dos seus pecados. É muito forte isso. Muito forte isso. Se arrependa, entregue seu caminho ao Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Quero orar por você que está aí na sua casa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei se todos que estão assistindo já vivem na presença de Deus, já conhecem ao Senhor. Mas se você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca pediu para Ele tirar todo o pecado do seu coração, essa é a noite para você fazer isso. Para você falar para Ele: Senhor, tira todo o pecado do meu coração. Vou fazer uma oração e você repita comigo na sua casa. Senhor Jesus, nessa noite colocamos na Tua presença, Senhor, e pedimos, Pai, que o Senhor tire todo o pecado do nosso coração, que o Senhor tire toda a culpa, todo o peso, toda a angústia do nosso coração, e que Deus haja libertação nessa noite sobre nossas vidas, que haja perdão vindo do céu, perdão, misericórdia vindo do céu, graça, que é o favor que a gente não merece, o favor imerecido. Senhor, alcance a vida daquele irmão, daquele meu irmão que está assistindo, que ele possa ter um passo de fé nessa noite, de ousadia. Coloca ousadia no coração dele para que ele vá lá e se conserte com aquela pessoa que ele tanto ama, que há tanto tempo ele não fala. Irmão, não deixe isso entrar no seu coração. Essa pessoa te ama e você ama ela também. Não deixe passar mais tempo. Você está perdendo tempo da sua vida, tempo de relacionamento com essa pessoa que te ama tanto. Depois esse tempo não volta mais, irmão. Deus entra com o teu perdão na vida de cada um. E nós declaramos, Senhor, que te aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Escreve, Senhor, o nosso nome no livro da vida. Perdoa os nossos pecados. Declaramos que somos pecadores e precisamos do Senhor. Que você possa ter uma noite abençoada.
né? Como diz lá em Salmos, né? Em paz me deitarei e dormirei, né? Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que você receba essa paz do Senhor no seu coração nesse momento. Amém. Deus abençoe. Obrigado, agradeço pela oportunidade e que essa palavra possa ter tocado grandemente a sua vida. Espero um dia voltar aqui para falar mais da palavra do Senhor ao seu coração. Aleluia. Pastor. Glória a Deus. Paz, irmãos. Que Deus abençoe nosso irmão Douglas. Convido o pastor, a gente vai cantar um louvor aqui, amém? Convido as meninas também. Glória a Deus. Um culto diferente hoje, culto de jovens. Espero que Deus tenha falado no seu coração, amém? Na sua casa aí. Guarda essa palavra no seu coração, amém? Deus, Ele te perdoa, como o nosso irmão Douglas pregou poderosamente aqui nessa noite. Antes de nós entregarmos aqui, depois o pastor vai estar orando pelos pedidos de oração, amém? A gente vai estar louvando o Senhor. Continue em espírito de oração. Que o Senhor te abençoe. Não perca amanhã, irmãos. Nós temos o culto às 9 horas e o culto às 19h30. Amanhã é culto da família. Não perca, viu, irmão? No nome de Jesus. Terça-feira temos o culto aqui do lar, né? Culto no lar, com o nosso irmão Eliezer, né, no comando. Glória a Deus no comando. Nosso irmão Eliezer tem esse trabalho maravilhoso. E de sexta-feira o culto de libertação. Deus tem operado grandes maravilhas e milagres. E também nós estamos tendo, né, irmão, culto das mulheres, em todo mês, né? É primeira sexta. É depois da ceia, né? Quando tem a ceia, o próximo sexta é culto das mulheres. E estamos com esse trabalho, né, irmãos, com os jovens, né? Sei que é difícil para os jovens, né? Ainda mais nessa pandemia, né, irmãos? Está complicado, né? Já era difícil, né, para trazer jovem antes da pandemia. Agora ficou mais complicado, porque tem muito entretenimento, irmãos. Netflix, né? Redes sociais. É difícil o jovem ficar preso, né? Mas eu creio que você que está me ouvindo aí, você jovem ou não jovem, né? Já um pouquinho mais adulto, eu creio que Deus falou com você nessa noite, amém? Vamos continuar louvando o Senhor, amém? Glória a Deus. Depois o pastor vai estar orando para nós encerrarmos em nome de Jesus. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Tu és lindo, Senhor. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Senhor, oramos pela família do nosso irmão Douglas, nosso irmão Cláudia,
Também a Sandrinha, o Edinho estão pedindo para orar pelo José Vieira e Maria Lúcia. Senhor, entregamos nas tuas mãos o José, a Maria Lúcia, a família do nosso irmão Douglas, todos os irmãos que estão assistindo. Espírito Santo, continue conosco. Eu passo ao pastor para ficar à vontade. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Deixa eu pegar esse microfone mesmo, Leonardo. Tá meio entupidinho, viu? O meu nariz está entupido. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, que a paz seja com todos os nossos amados irmãos. Eu agradeço a Deus pela sua vida, que esteve acompanhado conosco esse culto dos jovens. Louvo a Deus pela vida do Douglas, está aí no nosso meio. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Que palavra gostosa. Crente gosta de ouvir palavra, né? Rimo. Comemos demais aqui essa noite, né? Que delícia, meu irmão, né? E ensine os seus filhos a amar a palavra de Deus, a gostar de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dirige, é uma bênção, traz alegria. Então louvo a Deus pela vida do Douglas, Claudinha, a família, fazem parte da nossa família, né? E nessa noite é um culto de jovens, e convido amanhã você 9 horas da manhã e 7h30 da noite, culto, não perca. Mas quero orar pelos jovens nessa noite, amém? E vamos fechar os nossos olhos e já vamos orar encerrando. Pai, eu te louvo por esta noite maravilhosa, adoramos o Senhor, te louvo por cada irmão que esteve aqui conosco, te louvo por cada irmão que está acompanhando e vai acompanhar, vai ver depois esse vídeo. Senhor, que a palavra possa, realmente a palavra maravilhosa que nós ouvimos de salvação. Te louvamos por esta noite, dos momentos, Pai, que estivemos aqui. Queremos orar por cada jovem na cidade de Tirapina e orar por cada jovem no Brasil, que possam ser despertados pela sua palavra, que possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, como o Douglas nessa noite falou. Tão novinho já teve esse encontro. Pai, que cada um deles seja abraçado pela tua palavra e cada um possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E o ano de 2020, declaro, Pai, que vai ser um ano de poderosas conversões no Brasil, na nossa cidade, no estado de São Paulo. E declaro, Pai, em nome de Jesus, que cada mãe, cada pai que ouve essa palavra nessa noite possa orar pelos seus filhos e possa declarar de todo o coração que você e a sua casa, todos na sua casa servirão ao Senhor. Pai, te louvo nesta noite por este culto maravilhoso, que nós estamos aqui, poucos irmãos, mas breve vamos estar em peso na tua casa. Eu creio nisso, o Senhor já está abençoando, as coisas já estão começando a acontecer. Te louvo, Pai, por todas as almas que ouviram esta palavra hoje, que adoraram conosco e que oraram. Que a tua palavra, Pai, traga paz, tranquilidade, vitória, e que a tua esperança, Pai, a alegria do Senhor, que a nossa força invada os corações. Vamos nessa hora. Quero que você estenda a sua mão, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que a paz que excede todo entendimento alcance o seu coração, e que seja uma noite maravilhosa, uma noite de paz, de vitória, e que a bênção do Senhor seja sobre você, amém? Deus abençoe. Amanhã 9 horas e 7h30 da noite vamos estar juntos. Obrigado, Leonel, que faz esse culto maravilhoso de jovens. Está faltando os jovens aqui, apesar que nós somos todos jovens, né? Mas no próximo a gente vai estar junto aqui com a galera. Eu creio, em nome de Jesus, pela fé. Vamos estar orando e em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, amém? Glória a Deus.